Olá, meu nome é Rogério Bassi e a videoaula de hoje eu vou estar falando com vocês sobre o CPC 25, tá? Esse CPC, ele trata basicamente das provisões, né, da constituição de uma provisão, passivos e ativos contingentes, beleza? Eu fiz aqui um resumo do CPC para estar facilitando aí o seu estudo, tá? Mas eu recomendo que você leia o CPC na íntegra, ok? Para você ter uma visão mais detalhada do que se trata, né? Enfim, como eu disse, isso aqui é mais um resumo que eu fiz para facilitar o seu entendimento, tá? Então o CPC, basicamente, ele nos dá diretrizes para identificarmos a necessidade da constituição de uma provisão, tá? Então, quando eu devo constituir uma provisão, perfeito? Antes da gente falar dele, a gente precisa entender o que é uma provisão, tá certo? Na verdade, uma provisão, ela é um passivo, ok? De valor e data incerta, ok? Então, um passivo com valor e data incerto. Isso é uma provisão, perfeito? Então, a gente tem aqui, por exemplo, provisão é uma estimativa. Por isso que a gente fala aqui em valor e data incerta, tá? Lógico que quando a gente está constituindo uma provisão, a gente tende a chegar num valor mais próximo à realidade, tá? Como ele não é exato, é por isso que a gente chama de incerto. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples, tá? Todo mês a sua empresa ou você mesmo faz uma provisão de energia elétrica, tá certo? Então você consome energia elétrica no mês, provisiona, ok? Essa energia que foi consumida no mês para pagar no momento seguinte, no momento subsequente. Você concorda que você tem uma ideia, uma estimativa de qual é o valor dessa energia elétrica? Você não sabe quanto exatamente vai vir na sua conta, mas você tem uma estimativa, tá? Por isso do valor incerto, perfeito? Então a gente sabe que provisão é um passivo, tá? E o que é um passivo? Você vê que a gente está trabalhando muito a parte de conceito e ela é fundamental, tá? Passivo é uma obrigação presente, tá? E quando é que a gente contrai uma obrigação presente? Com base em fatos passados. Então, algo que aconteceu no nosso passado nos gera uma obrigação presente para pagamento futuro. Ok? Então, o passivo nada mais é do que coisa ou coisas que aconteceram no passado que te geraram uma obrigação hoje, presente, com pagamento futuro. O mesmo exemplo da energia elétrica. Você concorda que você usou energia elétrica? Usou, passado. O uso disso te gerou uma obrigação presente. Hoje você sabe que você deve X reais para a Eletropaulo, por exemplo, para pagamento no mês seguinte, no dia 10, no dia 8, enfim. Ok? Então o passivo nada mais é do que isso aí, tá? E quando a gente fala em obrigações, nós temos dois tipos de obrigações. As obrigações que nós chamamos legais, ok? E as obrigações não formalizadas. Qual a diferença de uma para outra, Rogério? As obrigações legais, gente, o próprio nome já diz, tá? É quando existe uma lei que rege essa obrigação. Ou existe um contrato que regulamenta as regras entre as partes envolvidas. Perfeito? Então veja bem, as obrigações legais, quando a gente está falando de provisão, elas são mais tranquilas. Por quê? Porque se ela for uma obrigação onde exista uma lei para regulamentar isso, é fácil você saber, devo ou não devo constituir a provisão? Está na lei ou não está?
E a mesma coisa com os contratos. Tá? Se existe um contrato entre a minha empresa e a sua, isso é claro no contrato se deve ou não constituir uma eventual provisão. Tá? Então, quando a gente está falando de obrigações legais, ela é mais tranquila no quesito provisões. Tá? O que começa a dar uma complicadinha são essas obrigações não formalizadas. E o que são as obrigações não formalizadas? São aquelas que não existe uma lei que regulamenta, nem tampouco um contrato, tá certo? É aquela obrigação onde a própria entidade, tá certo? Ela se propõe, ela se predispõe, tá? A ter essa obrigação. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que a sua empresa ela está situada num país onde não exista uma legislação ambiental. Tá? Então, o governo não tem nenhum tipo de lei que rege o meio ambiente. Okay? Só que a sua empresa, ela publicamente, tá? Ela divulga que se eventualmente ela venha a gerar qualquer tipo de dano ao meio ambiente, ela se responsabiliza para reverter esse impacto ambiental que ela gerou. Então perceba, não existe uma lei, tá? É uma obrigação não formalizada, quer dizer, a própria empresa colocou no mercado a seguinte informação: olha pessoal, se a nossa empresa aqui vier gerar algum dano no meio ambiente, nós assumimos todos os gastos para reverter esse dano que nós geramos. Percebe? Então você vê que é muito mais complicado quando a gente tem uma obrigação não formalizada no quesito constitui ou não uma provisão. Tá? E o CPC ele foca muito isso. Se a empresa divulgou isso para o mercado, automaticamente ela vai constituir uma provisão. Se ela de repente não divulgou isso para o mercado, ela não vai constituir uma provisão. Tá certo? Então qual que é a diferença? Vamos imaginar que nesse caso aqui ela divulgou. Então se eventualmente surgiu algum dano ao meio ambiente, ela vai ter uma provável saída de recursos para poder reverter esse dano causado. Percebe? Provável. Lembra dessa palavra. Então aí ela vai construir uma provisão. Vamos imaginar que não existe a lei ambiental, ok? E ela não se comprometeu com o mercado, ela não divulgou isso para as partes envolvidas, que se eventualmente acontecer algum dano, ela vai ressarcir, tá? Possivelmente ela possa ressarcir, possivelmente. Então, possível, nós não constituímos uma provisão, ok? Então, essa é a diferença entre as obrigações legais e as não formalizadas, tá certo? Lembrando que a não formalizada é que vai gerar sempre a dúvida se eu devo ou não constituir uma provisão. A legal não, isso aqui já está claro, tá? Ou na lei ou num contrato, percebe? Agora, lembra que eu falei daquela palavra provável? Então, vamos colocar aqui um resumão que vai te ajudar muito aí, ó. Tá? O próprio CPC ele diz isso. Ó. Se você tem uma situação provável de saída de recursos da sua empresa, você deve constituir uma provisão, tá? E você vai mencionar em notas explicativas, que fazem parte integrante das nossas demonstrações financeiras explicativas, tá? Então você constitui a provisão, você contabiliza e cita em nota explicativa. Quando existe uma possível saída de recursos, você não provisiona, ok? E você cita em notas explicativas. Perfeito? Possível. E quando a chance for remota, você não provisiona e você também não cita em notas explicativas.
ok? Então essa é a regra que resume o CPC, ok? Provável, eu vou constituir uma provisão e cito em nota explicativa. Possível, eu não crio a provisão e cito em nota explicativa. E remoto, eu não provisiono e não cito em nota explicativa. Beleza? Tem gente que trabalha também com o quesito percentual, tá certo? Então vamos imaginar, se você tem aqui 50% de chance de ganho, de êxito, e 50% de não êxito, isso é possível, ok? Acima de 50%, provável. Então aí você tem a provisão, tá? E abaixo aqui de 50%, ela é remota. Então tem algumas pessoas, alguns contadores, alguns estudiosos que também procuram trabalhar com esse quesito porcentagem, tá? Isso é muito aplicável quando a gente está trabalhando com algum litígio, por exemplo, alguma ação que está na justiça. Então você, contador, com o seu jurídico, vocês vão estar sentando e discutindo essas ações, tá? E o seu jurídico, ele vai te dar essa posição, até por maior conhecimento técnico, né, do que está desenrolando aí no processo, tá? Então ele vai estar te informando, olha, contador, essa ação a gente tem 50% de chance e 50% de ganhar ou de perder. Então isso é possível, você não provisiona, mas cita em nota explicativa, tá? Ou o contrário, olha, nós temos um percentual acima de 50% de chance de perder, então é provável que a gente venha a perder, provável, ok? Olha, nós temos aí uma chance muito remota de perda dessa ação, remota, ok? Então não constitui e não cita em nota explicativa, tá? Rogério, isso aí fica meio confuso, né, para eu lembrar, provável, possível, remota, tá? Então deixa eu te dar mais uma dica aqui, ó, para você não esquecer. Provável, possível e remota. Então, quando você cair numa situação onde você vai ter que propor ou não a constituição de uma provisão, propor ou não a constituição de uma provisão, é só você lembrar, propor a constituição de uma provisão, CPC 25, provável, aí você cai nessa regrinha, possível, e o R de remota, propor, aqui ó, ok? Provável, possível, remota. Eu garanto que você não vai esquecer disso daí, beleza? E agora nós vamos pegar toda essa parte teórica e jogar num caso prático que eu deixei para vocês durante a semana, ok? Para isso eu vou entrar na tela do meu computador, porque o texto é um pouquinho longo, né? Para a gente ir fazendo junto lá, ok? Então segura aí, nós vamos entrar agora na tela do computador. Até mais. Então vamos lá, pessoal. Esse aqui é o exercício que eu deixei na semana passada, tá? Então vamos dar uma lidinha nele aqui e aplicar aqueles conceitos que nós acabamos de ver. Então, a respeito dos critérios de reconhecimento de provisões, conforme estabelecido na NBC-TG 25, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, julgue as situações hipotéticas apresentadas nos itens abaixo e em seguida assinale a opção correta. Então vamos lá, o item número 1. A entidade no setor de petróleo causa contaminação e opera em um país onde não há legislação ambiental. Então aqui ela causa contaminação, mas opera num país onde não há legislação ambiental, ok? Então aqui a gente está falando de uma obrigação não formalizada, ok? Entretanto, a entidade possui uma política ambiental amplamente divulgada, aqui ó, na qual ela assume a limpeza de toda a contaminação que causa. A entidade tem um histórico de honrar essa política publicada e é possível estimar confiavelmente os gastos com a limpeza de toda a contaminação causada. Então veja bem, não existe uma lei que regulamenta aí a questão ambiental, porém essa empresa ela divulga publicamente que se eventualmente acontecer algum caso de contaminação, ela arca com os gastos. Então nesse caso é provável o quê? Que tenha
saída de recurso. Então, provável. Então, cabe à Constituição. Beleza? Foi basicamente o exemplo que eu dei na hora que eu estava explicando aí a parte conceitual. Perfeito? O item 2. Em 12 de dezembro de 2013, o Conselho da entidade decidiu encerrar as atividades de uma divisão. Os gastos com o encerramento das atividades foram estimados em 1 milhão, e essa estimativa é confiável. Antes do fechamento do balanço, de 31/12, a decisão não havia sido comunicada a qualquer um dos afetados por ela e nenhuma outra providência havia sido tomada para implementar a decisão. Então, nesse caso 2 aqui, a empresa está passando por uma reestruturação, né? Então, a gente percebe que ela está querendo fechar uma das divisões, ok? Porém, ela não divulgou, ela não comunicou a qualquer um dos afetados que ela estaria fechando essa divisão, tá? Então, ela não gerou nenhum tipo de expectativa com as partes envolvidas, com fornecedores, com clientes, com o dono do imóvel que de repente ela aluga, enfim, tá? Então, nesse caso, existe o quê? Uma possível chance do quê? Dela fechar essa empresa ou essa divisão, ok? Se a situação é possível, ela não tem isso daqui divulgada para terceiros, tá? Possível, lembra da regrinha, não faz a provisão, perfeito? O item 3, uma loja de varejo tem a política de reembolsar compras de clientes insatisfeitos. Então a loja tem a política, ok? Então a política é da loja, tá? Então o cliente insatisfeito ela reembolsa. Mesmo que não haja obrigação legal, ó. Então perceba, mesmo que não tenha lei, a loja se compromete. Então isso aqui é uma obrigação não formalizada. Sua política de efetuar o reembolso é amplamente conhecida. Se é amplamente conhecida, é porque é divulgada, tá certo? Com base no histórico anterior, é possível mensurar confiavelmente o montante de reembolsos a serem efetuados. Então perceba, se eventualmente, né, um cliente ficar insatisfeito, a empresa ou a loja ela tem a política de reembolsar. Então é provável, ok? Então é provável que tenha o quê? A saída de recurso. Se é provável, né, a saída de recurso, isso aqui cabe o quê? A constituição de uma provisão. Então o item 1 aqui e o item 3 nós devemos fazer a provisão. Então aqui a alternativa correta é a B, ok? Item 1 e 3, beleza? Então aqui nesse exercício você vê como é importante a gente ter o conhecimento lá das regrinhas, né, dos conceitos, porque a hora que você se depara com essas situações, você consegue resolver o problema, né? Se vai ou não constituir a provisão, beleza? Então ficou aí a correção do nosso exercício. Então pessoal, vocês viram que é muito importante na resolução de um exercício, até na sua vida prática, a gente ter conhecimento dos conceitos. Então isso é uma coisa que eu procuro sempre estar passando para vocês, para os meus alunos, tá? Essa parte conceitual ela é muito importante, beleza? Então não esqueça, leiam o CPC na íntegra. Tá? O que eu apresentei aqui para vocês foi um apanhadão geral para facilitar aí o seu estudo, mas dediquem invista um tempo no CPC 25, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, espero ter ajudado vocês. Se você gostou, curte aí, compartilha com seus amigos, deixe seus comentários, isso é muito importante para o nosso trabalho, ok? Então até mais, um grande abraço, valeu!